Seja muito bem-vindo, você internauta, mais um programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre todo sábado, ao vivo, às 11 horas, aqui na Clique TV, o melhor conteúdo UOL. E você poderá interagir conosco no Participe ao Vivo ou no e-mail direitos e deveres do cidadão @cliquetv.com.br. E você, já foi vítima de um assédio moral? Já se sentiu perseguido, humilhado ou até preterido, diferenciado dos demais colegas? É este o tema que trataremos neste primeiro bloco do programa de hoje. Assédio moral. Saiba como não ser vítima ou até como se prevenir deste mal. Para tanto, o nosso entrevistado de hoje, ele é bacharel em administração de empresas, mestre em recursos humanos e tem uma vasta experiência na área de RH, gestão de pessoas e gestão de conhecimento. Professor Edson Pini, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Professor Edson Pini, a rigor, esse tema assédio moral, né, esse termo assédio moral, o que significa o assédio moral propriamente dito? O assédio moral é relativamente novo, né? O assédio moral é uma repetição de atos onde se configura o constrangimento contra o empregado, que é o mais comum, né? Normalmente o funcionário é a parte mais fraca da relação empregatícia. Então, o constrangimento, a ofensa, a discriminação racial e sexual são alguns dos exemplos que caracterizam o assédio moral, mas desde que seja de forma contínua. E essa forma contínua, professor Edson, ela é sempre de uma maneira a humilhar este empregado? Alguns exemplos o senhor poderia dar para nós? A ideia é desestabilizar emocionalmente, né, o empregado. Então, por exemplo, ordens confusas, né? O empregado recebe uma determinada ordem para cumprir uma determinada tarefa, não consegue executá-la adequadamente porque ela é confusa e isso vai se tornando repetitivo. Esse tipo de ação mina a autoestima do empregado, que por fim ele acaba sendo vítima da própria situação, ou seja, ele acaba sendo demitido, preterido em promoção, coisas assim. Existem casos mais graves, né? Por exemplo, uma empresa na Bahia, o gerente de vendas convocou a sua equipe e cobrou o atingimento de metas. Aí no final ele ofereceu uma das moças como prêmio pelo atingimento de metas. Aí a funcionária obviamente se negou e aí queimaram ela com ponta de cigarro. Houve algumas barbaridades aí contra a funcionária. O resultado disso foi um processo e uma indenização que a empresa teve que pagar à funcionária de 10 milhões de reais. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado com isso, porque o problema não é a empresa, o problema são as pessoas. Então, é aquela figura, normalmente de cima para baixo, o gestor que perde o controle das suas ações, se julga acima do bem e do mal e começa a praticar atos desse tipo. 10 milhões de reais não é uma quantia desprezível. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, que aí envolve não só o direito brasileiro, essa proteção dentro do nosso ordenamento jurídico pátrio, como ela classifica ou como ela entende esse assédio moral? Segundo a OIT, o assédio moral ele recebe o nome de mobbing. E o Brasil é considerado um dos países que atormentam os seus trabalhadores, ao lado da Finlândia, da Alemanha, da França, da China e outros países aí da Europa e da Ásia. E dentro do ambiente de trabalho, como ocorre o assédio moral? Bom,
por exemplo, o Sindicato das Costureiras, né, fez uma campanha muito forte há uns 10 anos atrás, mais ou menos, fez uma campanha muito forte sobre o assédio moral contra as empregadas, né, porque predomina nesse ambiente as mulheres, né? Então a foto era bem clássica, né? Era uma moça sentada numa máquina de costura, à frente de uma máquina de costura, e uma pessoa atrás com uma capa, provavelmente representaria o chefe, colocando as mãos nos ombros dela, né? Então o tema era tire a mão daí. Então o que pode acontecer dentro do ambiente? Quando é um assédio de cima para baixo, né, do chefe para os subordinados, quando o chefe, em função do cargo que ele ocupa, ele começa a pressionar uma funcionária, por exemplo, a ter uma relação mais íntima com ele. Então, manda bilhetinhos, manda caixinhas de... Então, por exemplo, um objeto desse tipo, que é aparentemente singelo, né, com bilhetinhos dentro e contendo alguma coisa que constrange a pessoa, né? Então, coisas assim, ofensas, né? Então, eu conheço um caso de uma moça que inclusive foi ex-aluna nossa na faculdade, e que ela foi chamada seguidas vezes de burra pelo dono da empresa, mas justamente porque ela recebia ordens confusas também, ela não dominava o trabalho e havia uma exigência para que ela desse resultado. A discriminação racial, né, por tudo que eu vejo, por tudo que eu já li, os negros eles são muito discriminados no trabalho. Então esse tipo de assédio aparece no momento da contratação, né? O empregado é preterido na hora da contratação pela questão da cor dele e assim sucessivamente. Orientais também. Então existem muitas maneiras de desestabilizar a pessoa no ambiente. E isso, né, você internauta está nos assistindo, é totalmente contrário à nossa legislação, que a própria Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela, no seu artigo 5º, inciso 5 e inciso 10, ela garante aí a proteção dos direitos fundamentais, né, a intimidade, a vida privada do empregado e, em contrapartida, também ela vem justamente dar amparo a indenizações. Indenizações estas que não recuperam o estado psicológico anterior de ter sofrido esse mal, do assédio moral ou do dano moral, mas elas servem o quê? De uma forma pedagógica, de uma forma punitiva para este empregador que, no seu dever de fiscalizar, no seu dever de criar um ambiente de trabalho adequado, saudável, não o fez. Agora, professor Edson, diante disso, quais as consequências para um trabalhador que está sendo vítima de assédio moral? Bom, aí, pela repetição do ato, porque, como nós conversamos, um ato isolado não representa necessariamente o assédio moral. Para o empregado, o problema principal são os danos físicos. 50% dos acidentes de trabalho ou as doenças relacionadas ao trabalho registradas no INSS representam as doenças psicossomáticas, né, as doenças relacionadas aí a comportamento, justamente porque a pessoa sofreu um assédio de alguma forma. Eu tive uma aluna que ela trabalhava num banco, um grande banco, e ela passou a ser pressionada pela sua gerente de tal forma que ela desenvolveu primeiro desencadeou uma depressão, depois um mecanismo de autodefesa contra o trabalho dela. Ela foi afastada por doença profissional.
ela não conseguia sequer passar em frente do banco. Então, numa das ocasiões, ela chegou para a aula muito nervosa, muito tensa. Eu fui conversar com ela. Aí ela me disse, eu precisei passar no banco para tirar um dinheiro, que é justamente o banco que ela trabalhava. Ela não conseguiu entrar. O noivo dela, na ocasião, é que fez todo o trâmite para um ato simples, que é entrar no caixa eletrônico e sacar um dinheiro. Nem isso ela conseguia mais. Então, o mal maior é o físico e, consequentemente, na autoestima. A pessoa leva muito tempo para se recuperar quando passa por uma situação dessas. Isso pode desencadear, além da depressão, mais doenças, né? Perturbação, insônia. Já vi alguns casos que o empregado adquiriu a síndrome do pânico, né? Ele acaba ficando destabilizado de uma certa forma, né? Que assim, sem pensar, ele vai e pede demissão. Ele pode ter aí anos de empresa, anos de contrato numa mesma empresa, mas ele acaba pedindo a sua demissão face a esse terror psicológico, né? Esse mobbing, como é classificado pela OIT, e o assédio moral, né? A ideia também é essa, pressionar o empregado para que ele peça demissão, né? Nós estamos tratando muito assim do assédio moral de cima para baixo, né? Vale lembrar que existe o horizontal, né? Que é entre os colegas do mesmo nível hierárquico, e em alguns casos de baixo para cima, quando o grupo sabota o gestor. Mas o mais comum é o de cima para baixo. E essa questão da síndrome do pânico é o mal físico que eu comentei. É um problema que atinge o coração e que desencadeia o pânico. Agora, para as empresas, tem alguma consequência de ter esses empregados? O que a empresa ela sofre com isso também, né? Nas empresas nós temos duas palavrinhas mágicas que todo mundo deve atingir: produtividade e resultado. Casos de assédio moral, além de prejudicar em termos de produtividade, porque a pessoa se ausenta, no fim a pessoa acaba sendo afastada, então isso onera o quadro do INSS, a empresa é obrigada a repor, colocar uma pessoa no lugar. Além dos aspectos de produtividade e de atingimento de resultado, ainda tem a questão da marca. A empresa fica manchada no mercado quando aparecem situações desse tipo e o nome dela está vinculado. Então, uma empresa que assedia o empregado moralmente, o consumidor vai pensar duas vezes antes de adquirir o seu produto, né? Normalmente vai migrar para a concorrência. E o que as empresas elas poderiam então fazer para controlar esse ambiente de trabalho e até preparar melhor seus empregados, principalmente aqueles que têm uma equipe, uma liderança, né? Que é o caso mais comum que nós falamos, né? Tem o assédio moral horizontal, vertical, e até vamos dar exemplo aqui de ocorrido entre os colegas de trabalho, que eu lembrei de um caso aqui, mas antes eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olha, assédio moral é uma questão de gestão. Então, o que eu percebo pelas empresas que eu tenho contato, sobre tudo que leio, os RHs, não vou generalizar, mas nós temos muito RHs de empresa que estão despreparados, desestruturados. As pessoas responsáveis pela gestão de pessoas não conseguem gerenciar as pessoas. Gestão, e também uma premissa que as empresas devem entender, gestão de pessoas não é tarefa só do RH. O RH deve ser aquele que capacite a todas as pessoas, gerenciar as pessoas na empresa. Então, aqueles que estão em função de chefia, por exemplo, eles devem aprender esse gerenciamento. Então, estruturar melhor o RH, não olhar para o departamento como aquele que gasta ou aquele que custa, porque isso parece que virou paradigma dentro da maioria das empresas. Não transformar o seu departamento pessoal em departamento de RH. O departamento pessoal é um pedaço do RH, é um subsistema de RH. As empresas, tem empresas que têm um disque denúncia, um canal interno,
dentro delas para justamente minimizar essas questões. Que no momento da contratação da empresa, no momento da contratação do empregado, que fique claro para ele como a empresa trata as questões de assédio moral, principalmente para aqueles que vão exercer funções gerenciais e que terão subordinados de alguma forma, né? O Paulo Coelho ele tem um texto interessante que ilustra um pouquinho disso, né? Quem paga pelo nervosismo, pela irritação do diretor é o funcionário do menor escalão, a pessoa de serviços gerais, o copeiro, o faxineiro. Porque o presidente briga com o diretor, que briga com o gerente, que briga com o chefe, que briga com o subordinado. Esse não tem com quem brigar, vai brigar com o faxineiro, com o copeiro, com aquele que exerce a menor função hierárquica na empresa. Esse não tem subordinados, não tem ninguém para brigar, ele vai para casa, briga com a mulher, briga com o filho. Então quem paga o pato nessa relação é a família de quem exerce a menor função hierárquica. É um estudo para se pensar que o Paulo Coelho fez uma vez, que eu achei muito interessante, que ilustra bem isso. Sem dúvida. Agora, dando um exemplo que eu lembrei, um caso que correu na Justiça do Trabalho, que é um empregado que ele acaba tendo, uma empregada que acabava tendo lá um problema, né, até uma doença que é a flatulência, que é soltura de gases, né, no ambiente de trabalho ali, ela trabalhando, tinha esse problema aí de saúde. E os colegas de trabalho começaram a apelidá-la, começaram a discriminá-la, né, e isso o empregador chegou até a puni-la, né? Ao invés de coibir os colegas de trabalho, passou a puni-la por conta de estar ali soltando os seus flatos. Pois bem, e esse é um caso verídico. Ela ganhou uma indenização na Justiça do Trabalho, justamente por conta de não ter sido bem administrado pelo empregador, que tem o dever de vigilância, o dever de fiscalização no seu ambiente de trabalho. Né? E assim como temos outros casos, tem que os empregados que não atingem determinadas metas, né, isso principalmente no setor de vendas, acabam ganhando, né, aqui eu só trouxe para ilustrar, mas acabam ganhando um bonequinho, né, uma tartaruga, né, aquele que fica em último lugar, ou assim, sendo denominado aí ele fica na mesa dele ou no setor de trabalho com o nome dele, um boneco para representar que ele foi o último, né, nas vendas naquele mês. Então isso é totalmente rechaçado, é totalmente contra a nossa legislação brasileira, pátria inclusive internacional. Mas você tem que se defender, você cidadão, e você empresário tem que criar mecanismos que você possa estar sabendo o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, porque é a responsabilidade sua, né? A nossa legislação ainda, ela protege o empregado dentro deste ambiente, ainda que ocorra, né, de forma horizontal, entre pares, ela protege esse empregado, dizendo que o empregador ele é responsável por fiscalizar este ambiente de trabalho. Agora, professor Edson, para a sociedade como enxerga isso, o assédio moral nos dias atuais? A sociedade hoje está um pouco mais vigilante, né? Ela começa a observar esses casos porque onera a Previdência Social, porque acabam que as empresas acaba manchando o nome das empresas. Então uma determinada empresa consolida a sua marca no mercado e ela não vai querer que isso afete a sua relação com os consumidores. Você estava falando de uns exemplos, né? Eu conheço um que é um dos mais tristes e mais gritantes que eu conheço. Nós não vamos citar o nome de empresa nenhuma, né? A funcionária foi demitida não, ela começou a ser pressionada para pedir demissão. Então colocaram ela numa sala que era toda de vidro e deixaram ela com uma mesa e um telefone. E aí, de fora, as pessoas que queriam que ela pedisse demissão
diziam que ali era a jaula do javali. Javali alguma coisa. Isso resultou numa indenização de 30 milhões de reais. Quando ela se desligou da empresa, sei que empresa que é e tudo mais. Mas resultou numa indenização de 30 milhões de reais e também não é um número desprezível. Muito bem. Agora, o empregado que está sendo assediado, nosso internauta que se identificou com uma situação ou de um colega, ou que entende que vive esta perseguição, esses atos reiterados psicologicamente aí, que venham abalar sua estrutura, ou até você se identifica com aquela falta de vontade até de ir trabalhar, ou não vê a hora de chegar a sexta-feira e fica triste no domingo que tem que retornar ao trabalho. Ou seja, você já está desestimulado ou pressionado devido a uma pressão psicológica, lembrando disso que é o assédio, né? Uma das formas. O que o senhor diria para o internauta que está sofrendo isso? O que ele deve fazer? Bom, aí começam os atos de coragem. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar aquele que o está assediando e conversar, né? Porque o que acontece? O brasileiro é um povo muito bem-humorado. E por ser muito bem-humorado, confunde humor com assédio. Acha que a brincadeira é apenas uma brincadeira. É que nem eu costumo dizer, né? Antigamente, no tempo da escola, um apelidava o outro, né? Então o meu apelido na escola, por exemplo, era Pezão, né? Porque eu tenho um pé grande. Agora, hoje isso se chama bullying. Então, os tempos eram outros, as brincadeiras eram outras, mas havia um limite para as brincadeiras. Hoje a coisa ultrapassa os limites, né? Nós temos aí as redes sociais, então hoje, se eu fosse chamado de pezão na escola, provavelmente iam botar um baita de um pé no Facebook, a minha cara junto e coisa desse tipo. Então essas coisas acabam incomodando. A primeira coisa é conversar, né, com aquele que o está assediando, seja de cima para baixo, sejam os pares, né? Se não houver resultado, conversar com o RH da empresa, justamente porque quando se parte para isso é porque a coisa está tomando um volume e perdendo o controle. Se realmente não tiver jeito, conversar com o sindicato da categoria, porque a maioria, não sei lhe dizer se 100%, mas acho que 99% dos sindicatos têm programas contra o assédio moral. E aí, em último caso, Delegacia Regional do Trabalho, Procuradoria do Ministério do Trabalho e ação por danos e por assédio moral. E até registrar um boletim de ocorrência, né, um termo circunstanciado na delegacia, também pode ser uma das medidas, né? E aí nós temos aí N exemplos, e até ele pode ocorrer, inclusive, de subordinados para a pessoa do chefe, que também, nesse caso é um pouco mais difícil, né? Mas também pode ocorrer de subordinados assediarem um chefe e também fazerem pressão para ele sair, enfim, todo esse terror psicológico. O interessante dessa história do assédio moral é que já teve um caso na própria OIT, na própria Organização Internacional do Trabalho. Justamente a funcionária era uma brasileira e ela começou a ser pressionada para se desligar do quadro. Então ela recebia ordens confusas. Numa das ocasiões ela recebeu uma ordem para uma missão na África do Sul. Então ela viajou da Europa para a África do Sul para uma missão. Chegando lá, assim que ela chegou no escritório correspondente, ela recebeu uma ordem para voltar para Zurique. Aí ela pegou o avião de volta. Chegou no escritório da OIT, o chefe perguntou para ela o que ela estava fazendo lá, se ela tinha que resolver um assunto na África do Sul. E as ordens os problemas eram constantes, e ela ganhou o apelido de Crazy. Então, dentro da entidade chamavam a executiva de Crazy. Ela acabou saindo, né, ela acabou fazendo o que queria, né, pediu demissão dos quadros da OIT, ganhou um tremendo de um problema psicológico que ela levou muito tempo para se tratar, mas não deixou de buscar os seus direitos, né?
e ganhou o processo contra a OIT. Então, o organismo que é responsável pela proteção do trabalho no mundo inteiro tem uma mancha no seu currículo. Muito bem. Professor Edson, então, gostaria de estar agradecendo, né, por ter aí contribuído e ter falado aí desse tema super importante, que hoje muitas pessoas têm medo, inclusive, de se utilizar desses canais de denúncia citados, por conta de perder seu emprego. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabe que está perdendo algo muito maior, um valor que não tem preço, que é a sua saúde e até a sua vida. Professor Edson, gostaria de deixar um e-mail de contato para o nosso internauta e fique à vontade. Sobre o que você abordou agora, né, o mais importante, né, eu entendo que as pessoas têm medo de denunciar, de conversar a respeito e tudo mais, porque tem a questão do emprego, a questão da sobrevivência, né, mas o que a pessoa tem que enxergar é o dano que isso vai causar para frente. De repente pode acontecer alguma coisa com a pessoa que se torne irreversível, né? Eu conheço pessoas que estudaram, se formaram para uma determinada profissão e que sofreu um trauma tão grande na empresa ou nas empresas que trabalhou, que mudou de carreira e não consegue se encontrar adequadamente dentro da profissão. E são pessoas com mais de 30 anos, então era para, nesse momento, dentro de um estudo de carreira, a pessoa estaria atingindo a maturidade e ela está começando do zero. Então são essas coisas que a pessoa tem que enxergar, né, sobre o dano que pode acontecer lá na frente. Posso deixar um e-mail pessoal? Né? Claro. Então, quem quiser conversar a respeito, o meu e-mail é edepine1@gmail.com. Então, muito obrigado aí por deixar seu recado e contribuir aí para o nosso internauta aí, que está sofrendo de assédio moral. Não fique à mercê de maus empregadores ou que não fiscalizam o seu ambiente de trabalho. Preocupe-se com você, porque essas consequências, conforme aqui o professor Edson e eu falamos, podem ser muito mais gravosas no futuro para você. Voltamos já com o programa Direitos e Deveres do Cidadão. Eu, Jaque Petkovic, estou toda quinta-feira ao vivo às 2h30 da tarde aqui na Clique TV. Fim de semana chegando e você não sabe o que fazer? A gente tem a solução. Zoom aqui na Clique TV. Dicas e entrevistas. Toda quinta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Clique TV.
Emoção, adrenalina, medo, coragem e muita curiosidade. Tudo isso e muito mais você assiste no programa Na Real, apresentado por Paulo Mineiro, toda quinta-feira às 10 da noite, aqui na Clique TV. Na Real, tudo em detalhes como você jamais viu. Voltamos ao programa Direitos e Deveres do Cidadão e nesse segundo bloco falaremos de outro tema muito importante, a ver com a saúde do trabalhador, medidas preventivas no ambiente de trabalho que podem prevenir doenças e acidentes, que é segurança no trabalho, segurança no ambiente laboral ou do trabalho. E o nosso entrevistado, nesse segundo bloco, ele é formado em eletrotécnica e atua, aí tem experiência nessa parte de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, que é o William Piscini. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre segurança do trabalho. Agradeço muito. William, segurança no trabalho, né? Muitas pessoas ligam muito este termo a simplesmente acidentes, né, no trabalho, ocorrências dentro de uma empresa. Você poderia dar um esclarecimento para o nosso internauta, para o nosso cidadão? Quando começou esses estudos nessa área de segurança do trabalho e, de fato, o que abrange a segurança do trabalho? A segurança do trabalho começou no século IV a.C., com Hipócrates, quando ele começou a descrever o estudo sobre chumbo, né, e o seu manuseio. Começou naquela época. Em 1713, com Bernardino Ramazzini, se não me falha a memória, na Itália, um médico que também ele começou a direcionar os médicos daquela época sobre saúde, né, ocupacional. Ele foi um grande direcionador, né, da nossa área de segurança do trabalho. E veio se passando o tempo, né, em 66 foi criada a Fundacentro, em 78 foi promulgadas as normas regulamentadoras, né, em 78. E em 2007 foi criado o curso de Tecnologia de Segurança do Trabalho. E a segurança do trabalho em si, o acidente não é só naquele instante, mas é o que vem antes. Você tem que analisar o acidente de trabalho o antes. Como que eu posso prevenir esse acidente com o colaborador? O que eu posso fazer para evitar que ele venha a sofrer uma lera, uma DORT ou um acidente fatal? E hoje, em 2011, nós temos tecnologias que promovem essa segurança para o colaborador da empresa, para os seus diversos ramos. Ela dá essa oportunidade para você promover a segurança do trabalho, né? E como o meio ambiente do trabalho está relacionado com a segurança do trabalho? O meio ambiente está extremamente ligado, direta e indiretamente, à saúde do trabalhador. Se você coloca o trabalhador numa situação insalubre, você tende a ter um funcionário que vai se afastar por muitas e muitas vezes. E o meio ambiente em si, quando a gente fala meio ambiente, não é só aquele, né, a árvore, os peixinhos, etc. Mas é um todo, né? É um todo que convive, né, em função do trabalhador. Você tem um ambiente que você tem insalubre, se você colocar o trabalhador em uma situação dessa, ele vai estar sofrendo riscos. Se eu tenho uma carga perigosa transportando por uma rodovia e o caminhão bate e aquela carga vaza, vai me prejudicar o meio ambiente também. Então tudo está interligado, né? Desde a empresa, saúde dentro da empresa, como a saúde e o meio ambiente fora da empresa. Está tudo interligado nessa área. Não, sem dúvidas, ressaltou um ponto interessante, que hoje, né, as pessoas já estão mais até conscientes em relação da abrangência desse termo de meio ambiente, né?
A própria Constituição Federal, no seu artigo 225, ela fala aí do meio ambiente ecologicamente equilibrado e até prevê aí a sua preservação para as presentes e futuras gerações, e um dever de toda a sociedade, não só do poder público. E dentro dele está o meio ambiente de trabalho, que é o ambiente que se produz algo, qualquer ambiente que se produz alguma coisa, não necessariamente dentro de uma empresa, mas um exemplo mais típico é dentro do seu ambiente laboral, do seu ambiente de trabalho, mas é onde se produz trabalho, onde gera uma mão de obra, ou gera um emprego de uma força, uma atividade, ele é trabalho. Agora, esse trabalhador, dentro do próprio ambiente de trabalho, esse trabalhador é mais consciente hoje das suas rotinas, do que pode lhe causar prejuízos, à sua saúde, à sua integridade. Hoje, 2011, eu acho que o trabalhador, de uma forma geral, está se tornando muito mais consciente dos seus direitos e deveres. E uma empresa com uma visão ética, cidadã, que quer participar de mercados de venda de ações, com ISO, OSAS, ela faz uma boa gestão de segurança do trabalho. E você tendo um trabalhador consciente da sua atividade diária, treinado, capacitado no seu dia a dia, automaticamente você vai ter um retorno, uma melhor produção, um menor índice de afastamento, né? Você não vai ter, processos jurídicos por insatisfação do seu trabalhador, e ele bem orientado, ele vai produzir mais. E você tendo uma boa gestão, você vai também ter um menor índice de acidentes e tudo mais. Existem alguns ambientes, né, como você citou aí, insalubres, né, aqueles nocivos à saúde, um exemplo aí por uma questão de temperatura, né, baixo grau ou até alto grau, mais comum até essas câmeras refrigeradas, câmeras congeladas, de resfriamento, fica alimentos, por exemplo, e que são necessários o uso de alguns equipamentos para tentar neutralizar ou diminuir os riscos à saúde desse trabalhador, que são chamados aí dos equipamentos de proteção individual. A exemplo, uma japona térmica, né, para conservar a temperatura do corpo quando o trabalhador entra em baixa temperatura. Agora, se um trabalhador desse não usa esse equipamento de proteção individual que está à sua disposição, é mais fácil a empresa puni-lo ou treiná-lo para usar e alertar dos riscos? Num primeiro instante, a empresa tem que instruir o seu colaborador a como usar esse EPI, como, quando e que hora ele deve usar esse EPI. A partir do segundo instante, se o trabalhador se recusa a usar ou usa de uma forma inadequada, daí cabe-se a um processo interno da empresa, primeiro a adverti-lo, né, fazer uma advertência por escrito, fazer uma suspensão, né, e podendo até mandá-lo embora por justa causa, né, é onde que ele não tem como recorrer, né, porque ele foi instruído, ele foi capacitado, ele passou por um treinamento, né, de como exercer a sua atividade laboral naquele ambiente e o porquê que ele tem que usar aquele EPI naquele ambiente. E a partir do momento que ele se recusa a usar ou usa de uma forma inadequada, ele está se punindo. Então eu acho que hoje a empresa ela pensa muito mais não só na produção do seu dia a dia, mas sim na segurança do trabalhador também. Então, esse empregado pode ser punido, mas certamente tem que ter um treinamento, né? Existem algumas formas do empregador se cercar para que esse empregado de fato se utilize dos equipamentos de proteção? Uma coisa que eu tenho comigo, assim, toda vez que eu ministro alguma palestra, quando eu falo, né, de segurança, faço aquele minuto da segurança, eu passo uma lista onde que consta o nome do trabalhador, cargo, função, se tiver uma numeração de crachá também, eu coloco e falo para ele assinar. Aquilo lá é uma forma legal para me respaldar que eu, sendo técnico, eu ministrei naquele dia, naquele intervalo de período, naquela hora, um curso, uma palestra, né, sobre EPI, sobre como ele deve usar, e para a empresa também se respaldar juridicamente e até mesmo para o trabalhador se respaldar.
todo mundo se proteger. Porque o trabalhador não pode falar, eu não recebi o treinamento adequado, não recebi o EPI adequado. Mas ele tem uma lista que ele assinou dizendo que recebeu o treinamento no dia tal, na hora tal e no local tal. E tem o visto dele. Então ele está ciente do que ele está fazendo. Não tem como ele alegar, eu não sabia, eu não fiz, não fui eu. É uma forma de se proteger, de se espaldar. Agora, existem empresas, William, que ou não por falta de conhecimento dos seus profissionais, ou até por uma falta de fiscalização, de punição, né, acabam não fornecendo esses equipamentos ou até outras formas de prevenção a acidentes, à saúde do trabalhador, que estão determinados nas normas, né, inclusive os sindicatos, tem esse poder fiscalizar, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, né, que hoje já fazem um excelente papel. Hoje isso já vem ao longo do tempo mudando bastante. Temos até uma delegacia especializada hoje contra esses crimes contra a organização do trabalho, inclusive condenando esses maus empregadores até a pessoa física, chegando à pessoa física, certamente, para que sirva de exemplo aí, para que não ocorra mais. Agora, a questão é, hoje, quanto custa para uma empresa que ainda não tem um programa aí de segurança do trabalho dessa forma que estamos falando, aí, de prevenção, de orientação dos seus empregados e no cumprimento da legislação, que são as normas regulamentadoras. Isso custa muito caro para o empregador? Ou custa mais caro ele não ter e correr o risco? Custa mais caro ele não ter e correr o risco. Se uma empresa ela faz uma boa gestão, ela aplica o que a norma diz, ela tem uma estrutura, uma boa estrutura, ela automaticamente ela não vai ter esse prejuízo trabalhista. Agora, quando a empresa não tem nenhuma estrutura, não tem uma política de segurança do trabalho, não tem como uma prioridade assim, a saúde do trabalhador, né, sendo uma das prioridades dela, ela corre o risco das penalizações legais, né? Daí isso é um trabalho para advogado, que advogado adora, quando pega fala, é esse mesmo. E ela acaba se prejudicando hoje no mercado de trabalho, no mercado em um todo. Porque se você for querer um ISO, um OSAS, você não consegue, se você não tiver de acordo, né, com as normas, né? Você não consegue ter esses títulos, né? Que são certificados você não consegue de ter. Segurança. Esse certificado diz que você cumpre o que é determinado, o que a norma determina, né? E sem isso não tem como você falar, eu faço, mas não tenho ISO ou OSAS. E de uma forma geral, o mercado de trabalho, como ele está nessa área de segurança do trabalho? Está investindo? O mercado hoje, o mercado de trabalho pro técnico é uma área que está cada dia crescendo mais. Temos aí obras no estado de São Paulo, obras do metrô, Copa do Mundo, que isso aí vai pegar a Copa do Mundo é nível nacional, né? Temos as construções de plataforma, que hoje em dia o Brasil já está começando a fazer, e a segurança do trabalho é uma área que cada dia mais precisa de um profissional qualificado que atue nas demais frentes de trabalho, né? Em várias frentes. O profissional não pode ter só um foco, ele tem que ter uma visão bem abrangente, principalmente na área de segurança do trabalho. Está se tornando uma área bem aquecida, e agora ainda mais com esse pré-sal, o Brasil se tornando autossuficiente em petróleo, é uma grande vantagem para os técnicos fazendo tecnologia de segurança do trabalho e darem um passo à frente. E a importância de uma empresa inserir um tecnólogo de trabalho, que é essa tendência, que ela ganha com isso? É uma tendência de mercado, né? Antes você só tinha ou engenheiro ou técnico. Hoje a empresa ela quer um profissional, né, qualificado, porém em um tempo menor. Ela tem empresas que esperam o profissional até 3 anos, que é o curso de tecnologia, né? Ela não tem tempo para esperar o cara formar 5 anos de uma engenharia, depois mais 2 de pós e etc. e outros cursos. Ela quer uma pessoa mais dinâmica, em um curto prazo de tempo. E a tecnologia de segurança do trabalho, né, que foi criada em 2007, é uma tendência de mercado. Isso vai ser com as demais áreas. Hoje você tem o tecnólogo na área civil, você vai ter o tecnólogo na área de segurança do trabalho. É uma tendência de mercado.
natural, né? Que vai acontecendo, está acontecendo, vai acontecendo, já está acontecendo. Ele acaba tendo esses conhecimentos específicos num curto espaço de tempo, podendo aplicar na empresa e evitar, por exemplo, até multas, né, decorrentes de fiscalização. Sim, porque a fiscalização exige que você tenha, dependendo do seu quadro de funcionários, o tamanho do quadro de funcionários, ela exige que você tenha médico, higiene e segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico, e o tecnólogo, ele faz acaba fazendo o link entre o engenheiro, o técnico e o médico do trabalho, ele acaba fazendo aquele link, né? Ele acaba linkando essas três áreas e é uma ferramenta nova de mercado, né? É um profissional novo no mercado que está crescendo. As empresas, que nem você mesmo acabou de ressaltar, as empresas não têm tanto tempo para esperar. Ela quer um profissional mais em um curto tempo e mais dinâmico, né? O curso de tecnologia. Assim você evita multas, etc. E até muitas empresas hoje acabam somente investindo quando aparece um problema, né? Então a gente fala aí, apaga um incêndio, né? Então temos aí visto inclusive, eu tenho visto decisões também judiciais que o empregado acabou se acidentando por falta de ter um equipamento de proteção de segurança e ter um programa na empresa que é realizado em conjunto aí com médicos do trabalho, engenheiros e técnicos do trabalho, mapeando um risco de uma determinada atividade. E aí podemos aí ter vários exemplos, né? Nesse caso, esses empregados que acabam sofrendo um tipo de acidente por conta disso, o empregador paga indenizações. E indenizações altas, né? Por isso que o William bem frisou aqui, que é mais caro você não investir e correr esse risco, porque esse risco pode inclusive levar a sua empresa à falência, né, à bancarrota, do que você ter uma medida preventiva e até, ainda que ocorra algo, você tem como se defender. Olha, eu forneci o empregado, não se utilizou. Não é? Olha, eu até fiscalizei e puni, o empregado não se utilizou. Não é? Então, tem algum exemplo que vem à mente de um acidente que você chegou a presenciar ou até estudar algum caso dentro da sua vida profissional? Teve um acidente de trabalho que aconteceu onde que eu fui ver, por uma questão de vaidade, não colocaram umas sinalizações, e era um transformador, esse transformador de alta, que ele fazia a função de elevação. Ele pegava uma tensão baixa e elevava para uma tensão maior. E por uma questão de vaidade, eu falo assim, de gestores, né? O gestor dessa área não queria que colocasse uma placa de sinalização indicando sobre esse transformador. E o outro gestor, por sinal, não queria que o outro gestor se metesse por uma questão de vaidade, enfim. Daí não entra, a gente não tem que entrar nesse mérito. Nessa brincadeira, foram 4 trabalhadores fazendo uma manutenção nesse transformador, sendo uma manutenção de rotina. Quando fizeram as medições, como é um transformador, eles deduziram que era um transformador rebaixador. Pegavam uma tensão muito mais alta e rebaixava. Fizeram as medições superiores, estava tudo zerado. Abriram as chaves, fizeram os pontos de aterramento, tudo conforme as normas diz, o procedimento interno da empresa dizia para fazer. Porém, esqueceram, não, por falta de sinalização, quando eles foram mexer no transformador, fechou-se um curto em cima do transformador, 3 trabalhadores que se queimaram, com 70% de queimadura no corpo todo, né? E o outro acabou se queimando por radiação, indução, né? Ele foi abafar, os 3 que estavam em cima do transformador pegaram fogo e o quarto que estava no chão, ele correu para apagar e acabou se queimando, mas uma queimadura mais leve, porém foi um risco. Daí você começa a ir na raiz do problema, você vê que é vaidade. Ah, eu sou gestor dessa área, esse mundo aqui é meu, ninguém mexe, ninguém toca, eu sou o dono. Ah, esse mundo é seu, esse mundo é dela, ninguém... O que mata hoje na empresa é quando o gestor da área tem esse pensamento de vaidade. Esse mundo aqui é meu, ninguém mexe, ninguém toca. Acho que dentro de uma empresa, principalmente os cargos de gestores, eles têm que estar todos interligados. E haver uma comunicação bem clara,
né, entre segurança do trabalho, entre manutenção, entre todos os setores envolvidos naquela atividade no dia a dia. Acho que tem que estar, esse é o caminho para que se evite acidentes. Conclusão, os 3 que se queimaram ficaram afastados por um bom tempo, né? Acho que, se não me falha a memória, 1 ano e meio a 2 anos, voltaram às atividades, porém não voltaram a fazer o que faziam antes, foram redirecionados para outras situações. Mas ao tempo que você perdeu o trabalhador por 2 anos, entendeu? Sem dizer que assim, um acidente de trabalho ele influencia não só na empresa, mas também influencia na vida social do seu trabalhador. Afeta todos, né? Daí você, indo mais à frente, você vê que a Previdência Social também acaba pagando por esse custo de um acidente de trabalho. Toda a sociedade, de um modo geral, acaba pagando, direto ou indiretamente. E fora isso, saiba você, internauta que está nos assistindo, o acidente de trabalho, quando ocorre, ele gera uma estabilidade de 1 ano após o seu retorno do INSS, sem prejuízo de receber aí um auxílio acidente. Lógico, você que é registrado. Ah, mas eu não sou registrado, o que ia acontecer um acidente? Então, ó, se você preenche as características que deveria ser empregado, né? Falamos que estão presentes aí no artigo 3º da CLT, que existem alguns requisitos de empregado, mas você que se sente, peraí, eu trabalho sem registro e deveria ter sido registrado e ocorre esse acidente, você também não ficará na mão. Você pode pleitear isso em ações, né, e ver se reconhecido esse vínculo e os recolhimentos, inclusive, do Seguro Social, que é o INSS, todos em atraso, e com isso o empregador vai pagar, e aí paga caro, né? Mais uma vez a falta de informação, de imprudência, ou a falta de preparo, né, deste profissional, e de alerta, né? Então só se preocupa quando acontece, né? E sendo que o foco dessa segurança do trabalho além de ser da vida do trabalhador, ele é na prevenção. William, eu quero agradecer, né? Falamos aqui no programa, nesse 2º bloco, sobre a segurança do trabalho e aí na vida do trabalhador e dentro das empresas. Então quero agradecer e se você quiser dar o último recado ao nosso internauta sobre esse tema tão importante. Quero agradecer a todos que assistiram, quero agradecer aos meus irmãos, a minha família toda que está assistindo, né? Aos alunos, todos os alunos da Faculdade Unipaulistana, onde eu estudo tecnologia. Quero agradecer a todos eles pela dedicação e compreensão, né, nas nossas aulas. E eu quero agradecer também mais uma vez, novamente, o seu convite e a oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu gosto muito, né, que é a segurança do trabalho. Muito obrigado. Bem, William, também gostaria aqui de dizer a você, internauta, que você pode receber a pauta do programa com antecedência e concorrer a prêmios, né? E aí nos próximos programas estaremos sorteando prêmios aí, obras jurídicas, livros, workshops, enfim. Basta você mandar um e-mail com a palavra divulgação para direitos e deveres do cidadão @clicktv.com.br, direitos e deveres do cidadão, tudo junto, @clicktv.com.br. E com isso você já recebe a pauta com antecedência e concorre a prêmios. Quero também mandar um super abraço aí para a Filó e a turma do Ricardo Guerini, né, do Mastermind. Estaremos aí no dia 8 de dezembro, mais um encontro. Um forte abraço a meus queridos amigos, a todos do IEFAP, né, de sua diretora comercial, a Fabiola, a Ruth do Paraná, um grande abraço também, e a toda a família, a Beatriz da editora LTR, ao Walter Kaltenbach do Mastermind, também a Eliane Galdino, né, uma aluna e que nos prestigia aí também, inclusive com o tema do programa de hoje. E William, mais uma vez, muito obrigado, sucesso sempre na sua vida pessoal, profissional, pelo destaque aí de pessoa que você é e um exemplo aí da preocupação nas suas atividades com a saúde do trabalhador. Que todos fiquem com Deus, muito entusiasmo no dia de hoje, nessa semana. Quero agradecer também a pessoas especiais que contribuem para esse
programa, a todos da produção da Clique, ao Paulo Henrique, ao Kendi, ao Paulo Mineiro, ao Bruno, ao Marcelo, à Alana, um beijo especial, a Alana e a Sabrina. Muito obrigado aí a toda essa equipe técnica e até o próximo programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre todo sábado às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui na Clique TV, o melhor conteúdo UOL. Programa Direitos e Deveres do Cidadão. Bem,